Pensa bem, e se existisse um manual que cobrisse absolutamente tudo? Desde as discussões do dia a dia em família até uma espécie de guerra invisível, que acontece num plano totalmente espiritual. Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente isso que a gente encontra no capítulo final da carta aos Efésios. Efésios 6 é um texto fascinante, porque ele dá orientações super práticas e, de repente, nos apresenta uma das metáforas mais poderosas de todos os tempos, a armadura de Deus. Então, vamos mergulhar nesse capítulo em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver as regras para a vida cotidiana em casa e no trabalho. Depois, vamos fazer uma virada radical para entender a tal da batalha espiritual que o texto descreve. Na sequência, vamos analisar peça por peça essa famosa armadura e, por fim, fechar com a mensagem que amarra tudo isso. Basicamente, este capítulo final funciona como um guia duplo. Por um lado, ele nos dá instruções bem claras sobre como agir no dia a dia, e por outro, ele nos alerta para um conflito que a gente não vê, mas que é muito maior. É, no fim das contas, um manual tanto para viver quanto para lutar. E o texto começa com os pés no chão, sabe? No mundo real. Ele vai direto nas dinâmicas mais comuns da vida, as relações dentro de casa e também no ambiente de trabalho. É quase um código de conduta para a vida em comunidade. E aqui a gente já percebe uma coisa muito interessante: a ênfase na via de mão dupla. Aos filhos é pedida obediência, algo que o texto descreve como justo. Mas olha só, a responsabilidade não é de um lado só. Imediatamente, a orientação se vira para os pais. Eduquem sim, mas sem provocar ressentimento. O foco, percebe, é em nutrir, não em frustrar. E essa mesma lógica se aplica às relações de trabalho daquela época. Os servos são orientados a obedecer com sinceridade, como se estivessem servindo a um propósito maior, mas, e isso aqui é um ponto crucial, a instrução para os senhores é: fazei o mesmo. Eles são chamados a agir com o mesmo respeito e, de forma bem explícita, a parar de usar ameaças como uma ferramenta de poder. E este versículo é a chave de tudo. Ele amarra todas essas instruções com um princípio que, para aquela sociedade, era revolucionário. Diante da autoridade final, não existe favoritismo. Senhor e servo, pai e filho, todo mundo é avaliado pelo mesmo critério. Isso muda completamente o peso das coisas. Bom, até aqui o texto nos deu um mapa para as nossas relações aqui na Terra. Mas a coisa está prestes a dar uma virada bem dramática, mudando o foco daquilo que a gente pode ver para uma realidade completamente invisível. E isso nos leva a perguntar, junto com o texto, se as nossas lutas do dia a dia não são o verdadeiro campo de batalha, então qual é? Onde ela acontece? É aqui que a gente entra no coração da segunda metade do capítulo. O foco muda totalmente. Agora estamos falando de um conflito que acontece em outro plano, muito além do nosso mundo físico. E a resposta que o texto dá é direta. O nosso adversário de verdade não é outra pessoa, não é carne e sangue, como diz a passagem. A luta real, segundo Efésios, é contra forças espirituais organizadas, descritas com nomes bem específicos. O ponto central aqui é entender que o inimigo não é definido como gente, como pessoas, mas sim como uma espécie de hierarquia de forças invisíveis e malignas. E bem, se a batalha não é física, a conclusão é bem lógica. Ela não pode ser vencida com armas físicas. Se a guerra é espiritual, o equipamento de defesa também tem que ser. E é exatamente aqui que o texto introduz a sua metáfora mais famosa, uma imagem que atravessou séculos, a armadura de Deus. Então, vamos dar uma olhada nessa tal armadura de Deus. O autor usa uma imagem que era muito comum na época, a de um soldado romano, para descrever as ferramentas necessárias para essa luta tão diferente. Cada peça aqui simboliza uma defesa espiritual. O cinto da verdade é o que segura tudo no lugar. A couraça da justiça protege o nosso centro, o coração. Os calçados da paz nos dão firmeza para seguir em frente. O escudo da fé seria a nossa defesa contra ataques diretos. E o capacete da salvação protege a nossa mente. E por último, a única peça de ataque de todo o conjunto. Das 6 partes da armadura, só uma serve para atacar, a espada. E o próprio texto define o que ela é, a palavra de Deus. Isso sugere que o conhecimento e a comunicação da verdade são a principal, talvez a única, arma ofensiva nessa batalha. No fim das contas, o que a gente tira disso tudo? O capítulo faz uma coisa incrível. Ele conecta esses dois mundos que parecem tão separados. Ele mostra que o jeito como a gente vive a nossa vida prática, aqui e agora, está totalmente ligado à nossa preparação para um conflito espiritual muito maior. Então, recapitulando,
Efésios 6, primeiro, nos dá um guia para relações humanas saudáveis baseadas em respeito e responsabilidade. Logo depois, nos joga em uma arena completamente diferente, usando a poderosa metáfora da batalha espiritual. A mensagem principal é que a força de verdade não é física, mas vem da fé, e que coisas como a verdade, a justiça e a paz são, na verdade, a nossa melhor linha de defesa. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para os dias de hoje, não é? Em um mundo tão diferente daquele do Império Romano, como é que essas metáforas antigas de deveres em casa e de uma armadura espiritual ainda fazem sentido? Talvez a verdadeira batalha, tanto naquela época quanto agora, seja descobrir como viver com integridade no mundo que a gente vê, sem nunca esquecer das lutas que acontecem no invisível.